Olá, alunos e alunas da Rede Estadual Baiana, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Esse é o nosso quarto encontro do estudo do clima. Nessa aula, nós vamos estudar especificamente climas do Brasil. Na aula anterior, nós estudamos as zonas climáticas, falamos um pouco sobre cada zona climática e também estudamos especificamente dois tipos de clima mundiais, né, que aparecem muito em concurso, como nós falamos, o clima do Mediterrâneo e o clima de monções. Agora, mais importante do que características de climas mundiais, é importante nós conhecermos os climas brasileiros. Nós vamos estudar cada tipo de clima brasileiro, né, com o modelo de classificação mais usado, tá? Porque existem vários tipos de classificação climática. Existem aí a classificação de Köppen, que é mais complexa, né? Utiliza uma série de letras, de símbolos, né? Classificação climática, mas nós vamos trabalhar uma classificação mais simples e é a que mais é usada, né, nos livros didáticos e nos concursos também, tá, pelo Brasil afora. Iniciamos agora, então, o estudo do clima voltado para o Brasil. Então, ao analisarmos o território brasileiro, o território encontra-se predominantemente na faixa tropical. Óbvio que os climas predominantes enquadram-se no clima tropical, né? Mas nós temos ainda o sul do Brasil com climas já mais próximos de uma característica de temperado, que é o clima subtropical, e temos o clima equatorial, né? De uma forma geral, as características do clima do território brasileiro, né, são temperaturas superiores a 18 graus, isso em média, né, médias térmicas, ocorrem em mais ou menos 95% do território, essa característica. Amplitude térmica anual inferior a 6 graus Celsius, né, que dá uma característica aí de isotermia, né, tem pouca variação anual, tá? Isso é amplitude térmica anual. Circulação atmosférica controlada pela zona de convergência intertropical, tá? É a zona de baixa pressão e convergência dos ventos alísios, que conforme nós temos o movimento de translação do planeta Terra, essa zona de convergência intertropical, ela se coloca mais ao norte, no verão do hemisfério norte, na linha do Equador, nos equinócios, né, na primavera e no outono, e mais ao sul, chegando próximo da linha do Trópico de Capricórnio, na época do verão do hemisfério sul. Então, essa zona de convergência intertropical, ela oscila, né, entre os trópicos, com o movimento de translação do planeta e com a sazonalidade das estações. Ok, gente? Na aula anterior, nós falamos um pouquinho das massas de ar, né? E falaremos agora de novo. Então, essas são as massas de ar que mais atuam no Brasil. A massa de ar que mais atua no Brasil é a MEC, a massa equatorial continental, a massa quente por origem, úmida, tá? Mesmo sendo continental, mesmo se originando numa área longe das grandes massas d'água e dos oceanos, ela conta com a ajuda da evapotranspiração da maior floresta tropical do mundo, tá? A ajuda da evaporação da maior bacia hidrográfica do mundo. Então, principalmente a floresta conta com a ajuda, né, da zona de convergência intertropical, que oscila no decorrer do ano mais vezes por essa zona tropical. Então, essa zona de baixa pressão que nós falamos, né, que é essa área onde estou apontando com o cursor agora aqui, essa zona de baixa pressão, da zona de convergência intertropical, os ventos alísios levam ventos úmidos, né? Os ventos alísios são aqueles ventos que sopram dos trópicos para a zona do Equador. Então, levam ventos úmidos para essa região. Agora, 60% da umidade da chuva que precipita na região amazônica vem da própria evapotranspiração da floresta.
A floresta tem uma função muito importante nesse processo. É a massa que atua em maior área no território brasileiro. Outra massa equatorial, quente por origem, é a meia. Alguns autores subdividem entre massa equatorial do Atlântico Norte, pegando essa porção norte do Brasil, no verão, no inverno, no verão do hemisfério sul, né? Essa porçãozinha leste aqui, ó, a massa torna-se massa equatorial sul, Atlântico Sul, né? MEAN e MEAS, né? Vamos dizer assim. De novo, massa equatorial do Atlântico Norte e massa equatorial do Atlântico Sul. Alguns autores fazem essa distinção, outros dão o mesmo nome à massa, né? Mudando a atuação. No verão, ela atua um pouco mais nesse nordeste oriental, e no inverno, ela fica atuando nesse litoral norte, norte e nordeste, na porção norte do Brasil aqui. Mais setentrional do Nordeste e o litoral norte. Tá? Outra massa que tem uma grande importância é a massa tropical atlântica, que é uma massa quente também, que se origina na região tropical. Como se origina no Oceano Atlântico, é uma massa úmida, ajuda a promover chuvas na costa brasileira, nas regiões próximas à costa brasileira, e no inverno, ela ganha um pouquinho de força, né, podendo chegar próximo ao Brasil Central. Apesar que a massa tropical continental, que é uma massa quente, essa massa continental caracteriza ela como uma massa seca. No inverno, essa massa ganha força e também impede a chegada tanto de massas polares, de massas frias, muitas vezes, como também impede a entrada da massa tropical atlântica. A massa de ar que provoca as frentes frias no Brasil, relembrando, frente fria é o encontro de massas, né, de ar quente com a massa de ar frio com a massa de ar quente. Tá? Essas frentes frias são provocadas pela MPA, que é a massa polar atlântica, né, que avança no território brasileiro, se bifurcando, avançando pelo litoral ou pela parte do interior da América do Sul, e pode ocasionar lá a friagem no extremo norte do Brasil. O encontro da MPA com a MTA, a massa tropical atlântica, ou com a MTC, provocam frentes frias no território nacional. O clima equatorial é o clima que tem praticamente uma estação bem definida, com calor o ano inteiro, muita chuva durante o ano. Tem uma estação que chove um pouco menos e é uma estação, os verões, onde ocorre o maior volume de chuva. As precipitações anuais são acima de 2.500 milímetros, predominantemente. As temperaturas são elevadas, com médias de 24 graus Celsius anualmente. Agora, é importante destacar que essa região de clima equatorial, ela também também encontramos, né, na região amazônica, na região norte, alguns enclaves de climas equatorial subúmido, que inclusive é onde vão surgir os biomas das campinaranas, das campinas, onde chove um pouco menos. Né? De uma forma geral, predominantemente, esse clima não tem uma estação seca. Tem uma estação que a chuva, que a precipitação reduz, de uma forma geral. Alguns anos podem ocorrer secas, sim, na região amazônica, principalmente quando estamos sendo afetados por algum dos fenômenos, El Niño, Laninha, que ocorrem modificações no clima brasileiro, e além de modificações na região amazônica, ocorrem modificações em outros climas no Brasil também. Né, que a gente vai falar sobre El Niño e Laninha em uma aula específica sobre o assunto mais à frente. Tá? Por isso que eu não vou falar muito agora, nesse momento. Mas algumas alterações podem ocorrer, e aí sim, em um ano atípico, ocorrer alguma seca na região amazônica. Mas isso é muito raro, não é uma característica do clima, predominante do clima. Tá? Vamos ver agora alguns climogramas, né, da região. É uma região
que, como já falei anteriormente, é dominada principalmente pela zona de convergência intertropical, né, por essa zona de convergência intertropical ocorrer em boa parte do ano sobre a região da linha do Equador, então ela influencia muito o clima amazônico. As massas de ar, também falamos ainda há pouco, massa equatorial continental, massa equatorial atlântica são as que mais atuam, e também pode receber influência rara, por isso que nós chamamos, um fenômeno tem um nome específico, da MPA, que é a massa polar atlântica, que ela pode chegar ao norte brasileiro causando o fenômeno da friagem, como veremos também um pouquinho mais à frente. No momento agora, vamos analisar alguns climogramas, né, dessa região. Fiz questão de pegar dois climas de questões de concurso, né, com características diferentes, né? Eu falei com vocês, a gente tem que tomar um cuidado para não ser apanhado por um induzido ao erro por alguma característica que às vezes a gente aprende algum macete, né, sobre climograma e é induzido ao erro, como por exemplo na questão de curvatura, né, da linha da temperatura. Aqui nós temos dois climas que foram de questões diferentes, ambos da região amazônica, né? Um do Pará e outro do Amazonas, mas região amazônica. Observe que nesse climograma, primeira coisa, a temperatura está desse lado, do lado esquerdo do climograma, e a precipitação do lado direito do climograma. No climograma de Belém já é o contrário, a temperatura está, né, do lado direito e a precipitação do lado esquerdo. Então, por que isso é importante? Não existe um padrão específico para isso. Nós que estamos analisando, nós temos que ficar atentos. Uma outra característica desse climograma, que é o que mais geralmente aparece nas questões de concurso, as temperaturas estão de 5 em 5 graus. Isso favorece aquela teoria de que quanto menos curvatura da linha do tempo aqui, da linha contínua que vai marcar, desculpa, o tempo não, gente, da temperatura, tá? Quanto mais contínua essa linha da temperatura, menor a amplitude térmica e mais anual e mais próximo da linha do Equador a localidade se encontra, né? Então, nós podemos ver que esse climograma ele já tem o gráfico iniciando de 12 graus de temperatura, não inicia do zero, como o gráfico ao lado. E, além disso, ele está de 1 em 1 grau. Então, como a oscilação é baixa, essa linha da temperatura ela vai apresentar uma oscilação aqui no meio, que pode induzir o aluno ao erro, achando que se ele for olhar só a curvatura, ele pode ser induzido ao erro e achar que aqui tem amplitude térmica anual, mais do que nesse clima. Na verdade, não tem por quê? Porque aqui você só tem uma oscilação de 2 graus Celsius. Então, é praticamente nenhuma amplitude térmica anual. Tá? Então, você tem aqui nesse climograma médias térmicas no inverno de 24 graus Celsius e médias térmicas no verão de 26 graus Celsius, ou seja, quase nada de amplitude térmica anual. Tá? Característica de isotermia, praticamente. Tá? E aqui, claro, como está de 5 em 5 graus, essa curvatura ela não aparece em momento nenhum. Aqui é realmente a característica do clima equatorial quente. Observe que o volume de chuvas também, os dois climogramas não têm uma estação seca, apresentam sim momentos em que essa chuva reduz e momentos em que podem precipitar até 400 milímetros, né, num único mês, ou mais que isso, inclusive. Tá? Então, um clima úmido, com chuva distribuída durante todo o ano, né, e com chuvas concentradas nas estações vamos dizer assim, do verão, né? Em alguns momentos aqui, nesse caso aqui, pega verão e parte do outono, depois começar a cair o volume de chuvas, né? A mínima aqui, de chuva já ocorre na primavera e volta a subir no verão, tá? Aqui em Belém já ocorre a redução do volume de chuvas nos meses de inverno até praticamente o início da primavera. Okay? São dois climogramas aí. Nós já trabalhamos bastante uma análise de climograma anteriormente. Tá?
professor, se não desse aqui a localização, eu conseguiria adivinhar o hemisfério? Provavelmente não. Tá? Uma dica que não é 100% certa, se você tivesse que identificar um hemisfério, se é no hemisfério sul ou hemisfério norte, no clima equatorial, essa curvatura aqui, ó, vamos dizer, com essa redução de chuvas, né, começando no inverno e pegando o início da primavera, e aqui ocorrendo no inverno especificamente, eu colocaria que era hemisfério sul. Mas não é 100% certo nós identificarmos hemisférios por diferença de volume de chuva. Seria um chute. A linha do Equador, climas próximos à linha do Equador vão apresentar linha de temperaturas quase sem sinuosidade. Então, a gente não consegue identificar pela linha da temperatura. E pela chuva, a gente pode chutar, vamos dizer assim. E em alguns momentos nós vamos acertar, mas com certeza deve existir climas aí pelo mundo afora, mesmo no hemisfério sul, que não seja possível nós identificarmos esse volume de chuva, né, reduzido no inverno. Então, o ideal é, geralmente, questões que envolvem climas equatoriais não perguntam muito qual é o hemisfério, de onde é, dá alguma dica, clima do Brasil, a gente já sabe que é o clima da região norte, então a gente não precisa ficar muito preocupado com isso, não. Na região norte ocorre o fenômeno da friagem, né, que muitos podem ligar aí, como os mais velhos chamavam, minha avó, às vezes falava, minha mãe, né? Menino, não sai nessa friagem. Não, não é essa friagem que os mais velhos falavam com a gente. Né? Friagem é um fenômeno atmosférico do avanço da massa polar atlântica, e ela avança pelo território sul-americano, aproveitando-se das terras mais baixas, e quando ela tem um grande potencial, né, ela chega ao extremo norte do Brasil. E aí causa redução de temperatura por alguns dias na região. Reduções bruscas, porque na região, como não tem o costume de ter temperaturas de 10, 11 graus, houve relatos de chegarem dias no Acre, naquela região do sul amazônico, temperaturas de 10, 11 graus, que é muito raro naquela região. Com certeza as pessoas vão sentir ali bastante o frio. Daí o nome friagem. Tá? Agora, é um fenômeno, não é, ele é raro, acontece algumas vezes durante o inverno, tá, gente? Então, não é um fenômeno contínuo, tá? Que ocorre assim em vários momentos do ano. Praticamente só no inverno, né, que vamos dizer assim, as massas quentes, como a MEC, que é a massa equatorial continental, dá margem, dá espaço, perde força, né, para que a massa polar tenha força de chegar até o extremo norte brasileiro. Chegamos aqui ao clima tropical típico, também conhecido como clima tropical subúmido, como clima tropical semiúmido, né? É o clima predominante no Brasil central, né? A gente chama de tropical típico. É o clima com duas estações bem definidas, verões quentes e secos, na maior parte dos casos, ou desculpa, gente, verões quentes e úmidos na maior parte dos casos, e invernos secos. Então, repetindo e me corrigindo para não ter que gravar de novo. Verões úmidos, na maior parte dos casos, e invernos secos. Apesar de predominantemente os invernos serem secos, não quer dizer que o período de estiagem ocorre exatamente igual em todo o país. Então, nós temos duas estações bem definidas nesse clima tropical subúmido, né? E a gente entende mais ou menos o seguinte: primavera e verão como uma única estação, e inverno e outono como essa segunda estação, por terem características bem parecidas. Mas é claro que no território nacional nós vamos ter algumas particularidades, e esse clima pode ter a estação seca variando aí de mês para mês, tá?
É um clima que tem muita influência da MTC, que é a massa tropical continental, que é a nossa única massa de ar seca que atua no Brasil, né? No inverno sofre influência da MPA, da massa polar atlântica, como outras regiões do Brasil. Durante o verão, a massa que mais atua no Brasil central é a MEC, massa equatorial continental. As chuvas do clima subúmido variam de 800 a 1.500, né? Alguns autores vão colocar 1.000 a 1.500 milímetros anuais, tá? É importante a gente entender que esse clima, sim, vai ter uma estação seca diferente do clima equatorial, que não tem uma estação seca bem definida. O clima tropical típico terá uma estação seca bem definida. Vamos ver aqui o climograma desse tipo climático. Mais uma vez, chamando a atenção para esse climograma, né? Nós temos aqui, inicialmente, vamos analisar a temperatura. O climograma já parte, né, de um mínimo aqui de 14 graus Celsius em média, não começa do zero. A precipitação ele começa do zero, então cuidado para não confundir aqui, mas a temperatura não. Apresenta visualmente uma grande curvatura, mas observe que esse climograma também está de 1 em 1 grau, e aí tem que ter cuidado com essa pegadinha, porque esse climograma ele tem apenas 6 graus de diferença, então 6 graus de diferença não é uma amplitude térmica anual considerável. Tá? Apesar dessa região, principalmente na estação seca, apresentar uma amplitude térmica diária um pouco mais avançada pelo efeito da continentalidade. Mas a amplitude térmica anual, não é tão elevada. E aqui nós observamos a estação seca bem marcada, reduzindo bastante os volumes de chuva nos meses de maio a setembro, voltando a subir a precipitação em outubro. Isso aqui é o clima predominante nessa região. O clima é uma característica geral, vamos dizer assim, do clima tropical típico ou tropical subúmido no Brasil. Clima tropical semiárido. Esse é um dos climas no Brasil que mais aparece em concursos Brasil afora. É o nosso clima mais seco, né? Como o nome já diz, semiárido. Então, é um clima com precipitações que variam de 350 milímetros, 300 milímetros como valor mínimo, a 800, 750 milímetros como valor máximo. É um clima que tem como marca essa baixa pluviosidade, mas tem características que determinam mais, né, vamos dizer assim, a condição vigente nessa região do sertão nordestino do que o próprio volume de chuva. O volume de chuva não é tão baixo assim, mas essa chuva encontra-se mal distribuída, né? Nós temos estações secas prolongadas durante o ano, a chuva se concentra num período curto do ano. Aí, dentro do sertão nordestino, nós vamos ter uma variação desse período de chuva, eu chamei de período curto. Você pode ter localidades no sertão nordestino com chuvas que vão se concentrar somente em 3 meses, tendo lá 9 meses de seca, tem outros com 6 meses de seca, outros com 4 meses de seca. Então, a situação vai se agravar quanto mais prolongada for a estação seca. Além dessa questão, as chuvas, a precipitação tem uma característica de torrencialidade. Então, é uma chuva rápida, com grande volume, né? Que pode ocasionar, em algumas situações, até enchentes. Então, tem muitas cidades do Nordeste que sofrem com seca o ano inteiro, e quando vem um volume de chuva, as cidades sofrem com enchentes, né? Porque são chuvas intensas em curto período de tempo, né? E com grande volume. Outra característica também interessante dessa região é a elevada taxa de evaporação. É uma região que evapora até 3 vezes mais do que precipita, né? Segundo alguns autores trazem para a gente aí. Então, essa região do semiárido, ela pega uma região de cerca de 1 milhão de quilômetros quadrados, né? As precipitações ficam em torno de 400 milímetros anuais, chegando, como eu falei, pode chegar a 700, 750 milímetros anuais.
As chuvas, como eu disse, a questão da redução do volume de chuvas conta, né, mas pesa mais sobre essa região, a questão dela ser mal distribuída durante o ano, de concentrar-se num período curto do ano, de 3, 4 meses de precipitação, e o restante do ano ser seco. É a região que apresenta, que já foi, inclusive, aferido no Brasil, a temperatura mais elevada, a média, desculpa, anual, a média térmica mais elevada foi de 28,8 graus Celsius, né? Geralmente as médias térmicas ficam em torno de 26 graus Celsius, tá? Esse clima influencia, claro, o bioma, então vai dar origem ao bioma da Caatinga, que é o bioma 100% brasileiro, com plantas xerófilas, a vegetação que se adapta a esse clima seco. A região também vem sofrendo muito devido ao avanço do desmatamento da Caatinga, a tentativa de desenvolvimento de agricultura e avanço da pecuária na região vem sofrendo muito com o processo de desertificação, principalmente o Piauí, é um estado que sofre muito com o avanço da desertificação no semiárido. Na verdade, é a única região do Brasil com um processo avançado de desertificação. Temos aqui o climograma da região do semiárida, de uma das localidades. Então, observe que o volume de chuvas concentrado aqui, basicamente, de janeiro a maio, tá? Os meses de março e abril aqui são os que mais precipitam. Podemos observar que nós vamos ter, basicamente, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, sem chuva. Então, é um clima com a estação seca muito prolongada. Esse é um dos problemas do clima semiárido. Então, essa situação, essa configuração do semiárido se dá por diversos motivos. Tá? Essa mancha, que é a mancha principal do semiárido, né, envolvendo territórios da região nordeste brasileira. Atenção aqui para o climograma, né, porque muitas vezes dá a entender, pô, mas essas barrinhas estão altas, né? Cuidado que o volume de chuva está aqui, ó, ao lado, né, para a gente entender que se quiser saber o volume de chuva, nós temos que somar. Então, a gente pode ter uma ideia aqui, como eu já ensinei anteriormente, né, do quanto de chuva ocorre no ano. Para a gente ter ideia se encaixa no clima semiárido, realmente. Então, aqui nós temos, por exemplo, 50 com 75, 125, mais 150, nós vamos ter 225, 325, 325 com mais 150, a gente vai ter aqui, vamos botar, arredondando para 425, 475, com mais 100, 575, e agora a gente vai ter basicamente 75 com 25 milímetros, em 75 aqui nós vamos ter 600 milímetros, e agora a gente pode chutar aqui 50 milímetros no resto do ano, e aí nós vamos ter 550, 600 milímetros no máximo, encaixa-se no clima tropical semiárido. Como tem duas estações bem definidas, né, verão e o inverno, está aqui ó, seca, verão e inverno, duas estações bem definidas também com relação à chuva, não necessariamente a chuva aqui ela vai ocorrer a seca no inverno, mas inicia no inverno, pega toda a primavera e volta a chover um pouquinho mais no início do verão. Então, esse clima aqui, na região do Rio Grande do Norte especificamente, as chuvas se concentram no início do outono, né? Final do verão, início do outono. E a seca concentra-se no inverno e na primavera. Mas tem duas estações bem definidas, uma úmida e uma seca. Os meses do ano vão variar um pouquinho de localidade para localidade dentro do semiárido brasileiro. No território brasileiro, as possíveis causas para a ocorrência do clima tropical semiárido, né, nós vamos ter basicamente três, né, um conjunto de causas. Né? Muitos autores colocavam, a maioria, hoje em dia nem tanto, mas antigamente colocava-se muito a culpa no Planalto da Borborema, como se o Planalto da Borborema servisse de entrave para o avanço de ventos úmidos que viriam do mar. Então, a influência do Planalto da Borborema como barreira orográfica, ela conta, mas conta também diferenças térmicas
entre as águas do Oceano Atlântico. No Oceano Atlântico Norte, as águas são mais aquecidas que no Atlântico Sul, então você vai ter uma influência desse fenômeno pela dinâmica das massas de ar sobre o Oceano Atlântico, a influência também na célula de alta pressão dos Açores. São 3 motivos aí que corroboram para o semiárido nordeste brasileiro. Um outro clima que aparece muito em alguns concursos no Brasil é o clima tropical litorâneo da zona da Mata Nordestina. Tá? Alguns autores colocam o clima tropical litorâneo como um tipo climático só, que vai do sudeste até o nordeste brasileiro, né? Mas esse clima ele tem características parecidas, no entanto, a distribuição de chuvas é diferente. Então, é isso que chama a atenção no clima da zona da Mata Nordestina, porque é um dos poucos climas no Brasil em que o volume de chuva concentra-se no inverno, no outono e inverno. Então, a região que pega do sul da Bahia até o Rio Grande do Norte é considerado zona da mata. Então, é o clima da zona da Mata Nordestina. Agora, o volume de chuvas é um clima tropical úmido. É um clima com volumes de chuva que superam os 1.500, chegando a 2.000 milímetros. Né? Algumas localidades podem até passar mais desse volume. As temperaturas não têm grande oscilação durante o ano. É um clima quente durante quase todo o ano, né? Com os invernos, vamos dizer assim, menos, né? Não são invernos rigorosos. Então, as temperaturas não baixam tanto no inverno, principalmente nessa zona da Mata Nordestina. Tá? E a característica que chama mais atenção é essa que eu falei com vocês. Das chuvas se concentrarem no outono e no inverno. A região sofre muita influência da massa tropical atlântica, da MTA, tá? E gera, sim, um grande volume de chuva nessa região. Um outro clima tropical é o clima tropical de altitude, né, que ocorre principalmente nas regiões serranas do estado do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais. É um clima tropical que vai apresentar suas temperaturas um pouco mais amenas, tanto no verão e invernos, né, um pouco mais rigorosos. Então, verões amenos e invernos rigorosos, por conta da elevação da altitude. Nós já vimos que nos fatores climáticos, quanto maior a altitude, menor a temperatura. Em média, essa temperatura a cada 1.000 metros de altitude reduz aí basicamente 10 graus de temperatura. Tá? Então, apresenta temperaturas a menos no inverno e mais rigorosas no verão. A média térmica anual cai, fica em torno de 18 graus Celsius. Tá? Maior facilidade para a ocorrência de fenômenos como geadas e até mesmo precipitação em forma de neve, como a região no estado de São Paulo. Apresenta maior amplitude térmica, nós já falamos, né, nesse último ponto aqui, apresenta maior amplitude térmica anual. O fator altitude aqui vai dar características de clima subtropical. Tá? A gente não vai falar que é subtropical porque encontra-se na faixa tropical, mas dá características. É como se levasse um pouco de características de latitudes mais elevadas. Então, é um clima que vai ter as estações um pouco mais definidas e também vai ter um volume de chuvas elevado. É um clima úmido, o tropical de altitude, tá? Principalmente porque esses relevos serranos vão funcionar como barreiras orográficas dos ventos úmidos que vêm do mar. Então, nós vamos identificar a ocorrência de grande volume de chuvas orográficas ocorrendo somadas às chuvas de frente. São chuvas que vão se formar a partir do encontro da MTA, a massa tropical atlântica, e da MPA, que é o avanço da massa polar atlântica. Temos aqui o climograma de Campos do Jordão, né, que já está a 1.628 metros de altitude. Então, volume de chuva bastante elevado. Um tropical característico, porque tem a sua redução de chuva bem marcada nos meses de junho e julho. Agora, as médias térmicas já são mais baixas, né? Como falei, abaixo de 20 graus Celsius durante o ano.
Por último, o nosso clima subtropical. É um clima que vai apresentar as 4 estações um pouco mais bem definidas, ele tem essa característica diferente do clima tropical. Pega a faixa bem próximo, abaixo da linha do trópico, né? O trópico de Capricórnio, 23 graus, 27 minutos sul. Isso ela vai ficar um pouco mais, a uma latitude um pouco mais elevada. Então, pega os estados do sul do Brasil, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, tá? Esse clima subtropical, ele já é um clima subtropical úmido aqui no Brasil, com um bom volume de chuvas, né? Chuvas bem distribuídas durante todo o ano. Vai ver no gráfico aí que nós praticamente não aparece uma estação seca, um clima de volume de chuva distribuindo durante todo o ano. É marcado pela ocorrência de geadas, de precipitação em forma de neve em alguns invernos, tá? Principalmente nas regiões da Serra Gaúcha, Serra Catarinense. Vai apresentar médias térmicas bem mais baixas e vai apresentar também uma amplitude térmica anual já considerável, tá? Agora sim, ó, nós podemos observar o climograma, né, com a boa curvatura anual. A curvatura verifica-se que está voltada para cima, então é o climograma do hemisfério sul, né, que nós já trabalhamos essa ideia, análise da linha da temperatura, e podemos contar aqui, ó, médias mínimas de 13 graus Celsius e médias máximas de 25 graus Celsius, ou seja, mais de 10 graus de amplitude térmica anual. Uma sazonalidade, a diferença de temperatura sazonal aqui já é bem marcante. E o volume de chuvas, ó, bem distribuído durante todo o ano. Tá, gente? É um clima que tem essa característica, um clima úmido sem ter uma estação seca bem marcada. A região, claro, vai sofrer influência constante da massa polar atlântica, né, que avança ali pelo sul da América do Sul, pela Patagônia, chegando ao sul do Brasil. É uma das regiões que mais sofre com o avanço de frentes frias, que mais sofre a influência dessa massa de ar fria. Encerramos aqui, né, mais essa videoaula. A caracterização de climas do Brasil acaba nessa aula. Na próxima aula, nós faremos, para fechar a aula de climas, sobre o El Niño e a Laninha, né, e a gente fecha essa temática de clima. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, meus alunos da rede estadual baiana podem entrar em contato direto comigo pelos meios de comunicação que você já conhece dos meus contatos no WhatsApp. E aos visitantes podem deixar algum comentário lá no YouTube que a gente responde posteriormente. Um abraço a todos, do professor Aldo. Até a próxima, gente.